Grafeno, um material com a espessura de um átomo de carbono, 1 milhão de vezes mais fino que uma folha de papel. É o material mais leve feito pelo homem e também o mais forte, cerca de 200 vezes mais forte que o aço. É flexível, elástico, com elevado grau de transparência e conduz calor 2 vezes melhor que o diamante e eletricidade melhor que o cobre ou o ouro. Ele revolucionará a indústria de eletrônicos, possibilitando, por exemplo, a construção de baterias com carga ultra rápida e de longa duração, telefones flexíveis e quase transparentes e computadores ultra rápidos. Uma folha de grafeno, que tem um átomo de espessura, poderia aguentar o peso de um elefante sem se romper. Um fio de grafeno, mais fino que um fio de cabelo, poderia segurar o peso de um piano. Você já deve ter ouvido falar do grafeno, mas e com todo esse potencial, e feito de um material tão comum como o grafite da ponta de um lápis, por que ainda não estamos usando ele em todas essas aplicações em escala industrial? Vamos ver como o grafeno mudará o mundo como conhecemos e por que isso ainda não aconteceu. As aplicações do grafeno são incontáveis. O grafeno é o melhor condutor elétrico conhecido. Com isso, os componentes metálicos nos dispositivos eletrônicos poderão ser substituídos por grafeno. E como ele também é extremamente leve e flexível, será possível construir, por exemplo, celulares e computadores que poderão ser enrolados como um jornal, ou ainda alguma tecnologia integrada nas roupas, podendo, por exemplo, reagir às condições de temperatura do ambiente. Outra aplicação seria melhorando as tradicionais baterias de íon lítio, tornando-as muito mais leves, flexíveis, com maior duração e com carga muito mais rápida. Atualmente, uma bateria com grafeno apresentada ao mercado pela empresa Grafenano promete entregar uma autonomia aos carros elétricos de 800 km, carregando 33 vezes mais rápido que uma bateria tradicional, demorando minutos. Em comparação, o modelo S da Tesla tem autonomia de 400 a 600 km. As propriedades do grafeno também permitirão produzir supercapacitores muito melhores. Uma bateria armazena energia elétrica de forma química. Um capacitor armazena diretamente na forma de campo elétrico. Isso permite a carga e descarga muito rápida, em segundos ou milissegundos. Já um supercapacitor consegue armazenar muito mais energia e por muito mais tempo que um capacitor normal, e também fazer essa carga e descarga de enormes quantidades de energia de forma ultra rápida, coisa que com uma bateria normal não é possível. Um supercapacitor de grafeno terá essas propriedades enormemente amplificadas. Imagine um celular carregando em segundos, ou um carro elétrico esportivo com grande poder de aceleração, o que exigiria uma descarga enorme de energia em pouco tempo. Com o supercapacitor de grafeno, será possível armazenar energia na carcaça de um notebook, ou no próprio chassi do carro, ao invés daquelas grandes e pesadas baterias. Será possível até armazenar energia nas roupas, ou em algum dispositivo colado sobre a pele. Há ainda inúmeras outras aplicações para o grafeno, como na filtragem das impurezas da água e para a dessalinização da água do mar, utilizando quase a metade da energia dos processos atuais. Por ser também um excelente condutor térmico, será possível resfriar muito melhor os componentes eletrônicos, evitando a deteriorização, reduzindo as perdas e melhorando a segurança. Como o grafeno conduz eletricidade 250 vezes melhor que o silício, poderá ter uma capacidade de processamento muito maior. Estudos realizados com transistores de grafeno mostraram que um processador de grafeno poderá ter um processamento de 2 THz, gastando apenas 1% da energia dos atuais. Atualmente, os melhores processadores chegam a 5 GHz e já estão em torno disso faz alguns anos. E esse tipo de processador de grafeno também é bem menor, permitindo a miniaturização de dispositivos. E como o grafeno conduz muito bem o calor, o seu notebook não precisará nem de cooler. Estudos também já estão sendo realizados na produção de coletes balísticos feitos com poucas folhas de grafeno, sendo muito mais fortes que o Kevlar, além de infinitamente mais leves e maleáveis. O óxido de grafeno também é muito bom em absorver resíduos radioativos. Pesquisadores descobriram que pedaços microscópicos de óxido de grafeno se ligam a contaminantes radioativos, transformando-os em aglomerados que podem ser facilmente coletados.
O grafeno também tem um incrível potencial de aplicações quando combinado com outros materiais. Se combinar o grafeno com tintas, a ferrugem será coisa do passado. A tinta poderia até ser preparada para conduzir eletricidade. O grafeno pode ser um componente-chave na construção de músculos artificiais. Se revestir o grafeno com polímero, o material irá se expandir ou contrair ao se aplicar uma corrente elétrica. Ou como no caso deste vídeo, se revestir nylon com grafeno e aplicar um feixe de luz, ele também se comporta como um músculo artificial. As características de transparência e alta condutividade elétrica e térmica também tornam o grafeno um ótimo material para aplicar em painéis fotovoltaicos para aumentar a sua eficiência, principalmente o óxido de grafeno, que é mais transparente e conduz mais corrente elétrica. Algumas pesquisas aplicando grafeno em painéis fotovoltaicos já possibilitam gerar energia em dias chuvosos. As folhas de grafeno separam os íons positivos da água da chuva, que se ligam com a camada do grafeno com elétrons já presentes, formando um tipo de capacitor carregado. Seria impossível construir uma aeronave só com grafeno, porque ele não é um material rígido, mas é possível incorporar ele em algumas partes da estrutura, incorporando ele a outros materiais. Por exemplo, incorporar o grafeno no plástico que segura as fibras de carbono nas asas das aeronaves reduzirá drasticamente o peso, aumentando a autonomia e também a sua resistência, tornando-a muito mais segura. As suas propriedades elétricas também ajudarão a reduzir os danos provocados por raios nas aeronaves. As aplicações do grafeno na biomedicina também são inúmeras, como próteses e tecidos artificiais e até na produção de preservativos. Recentemente, cientistas também descobriram que, ao sobrepor duas camadas de grafeno, rotacionando 1,2 grau entre elas, o material apresenta um tipo de magnetismo que poderia ser útil para desenvolver memória para computadores quânticos. É impossível falar aqui em um único vídeo todas as aplicações do grafeno, mas eu acho que já deu para ter uma ideia. Mas e o que é grafeno, afinal? Os átomos de um elemento, como o carbono, podem se unir de diversas formas geométricas diferentes, formando diferentes substâncias. Isso é o que se chama de alotropia. No caso do carbono, além do carvão e da fuligem que tem a estrutura atômica desordenada, as formas mais comuns são o diamante, o grafite, o grafeno, o nanotubo de carbono e os fulerenos. Essas diferentes formas possuem diferentes propriedades. O diamante é transparente, isolante elétrico, o melhor condutor térmico conhecido e o mais duro. O grafite é escuro, condutor elétrico e térmico, e macio. Nos diamantes, cada átomo compartilha elétrons com outros 4 átomos em ligação covalente, formando uma estrutura tetraédrica em 3 dimensões. As ligações covalentes são aquelas em que os elétrons mais externos de 2 átomos são compartilhados. É o tipo mais forte de ligação. No caso do carbono, os 4 elétrons livres na órbita externa fazem as ligações. A estrutura tetraédrica em 3 dimensões torna o diamante extremamente estável e rígido. E como não há elétrons livres, ele também é um isolante elétrico. Ele é transparente porque os fótons de luz visível com pouca energia não conseguem excitar os elétrons, ligados com as ligações extremamente fortes, sendo então refratados. Agora, se os átomos de carbono são organizados em forma hexagonal em um plano, como em um favo de mel, com a espessura de apenas um átomo, temos o tão famoso grafeno. Se formar uma esfera com essa folha de grafeno, temos o fulereno buckbola. Se fizer um cilindro com essa folha de grafeno, temos o nanotubo de carbono, extremamente resistente e com grande potencial de aplicação em elevadores espaciais. Se empilhar diversas dessas folhas de grafeno, temos o conhecido grafite, aquilo que tem na ponta do lápis. No grafite, as folhas de grafeno não são molecularmente ligadas, elas têm um espaço entre elas, e são mantidas juntas pela força eletrostática chamada força de Van der Waals, que é uma força relativamente fraca. Por isso que o grafite é tão macio. No grafeno, os elétrons também fazem ligações covalentes, mas 2 deles fazem uma ligação dupla. Uma dessas ligações pode facilmente ser desfeita ao se aplicar uma corrente elétrica, fazendo com que esse elétron fique livre para se mover, formando novamente uma nova ligação em um outro átomo de carbono. Isso torna o grafeno o melhor condutor elétrico conhecido. A condução elétrica significa que é necessária pouca energia para excitar os elétrons.
Isso faz com que o grafeno absorva os fótons no espectro de luz visível, ou seja, absorva a luz. E é por isso que o grafite do seu lápis é escuro, ao contrário do diamante. Mas o grafite é escuro porque é composto por milhões de folhas de grafeno. 1 milímetro de grafite tem aproximadamente 3 milhões de folhas de grafeno. O grafeno é uma folha de carbono com a espessura de apenas um átomo. Isso é 1 milhão de vezes mais fino que um fio de cabelo. Ele é tão fino que absorve apenas 2% da luz que passa por ele. Isso significa que é quase que completamente invisível a olho nu. Imagine uma lente de contato com um computador integrado, ou uma tela transparente com informações no vidro do carro. Por ter a espessura de apenas um átomo, o grafeno é considerado como sendo um material 2D. A espessura é considerada como sendo zero. Ser assim tão fino o torna também extremamente flexível e leve. Uma folha de grafeno do tamanho de um campo de futebol pesaria cerca de 1 grama. O grafeno já era estudado de forma teórica desde 1946, mas acreditava-se que compostos bidimensionais não poderiam existir devido à instabilidade térmica quando isolados em uma única camada. Mas em 2004, cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, conseguiram isolar o grafeno em laboratório, rendendo o Nobel de Física em 2010 para 2 pesquisadores da equipe. Descobriu-se então que as ligações covalentes entre os carbonos são tão pequenas e fortes que impedem que as flutuações térmicas desestabilizem a molécula. Para conseguir isolar o grafeno, os pesquisadores colaram e descolaram uma fita adesiva em um pedaço de grafite. Depois dobraram a fita, colando e descolando várias vezes para obter uma camada cada vez mais fina de grafite, quase transparente. Depois colaram e descolaram essa fita em uma pastilha de silício com o substrato de óxido de silício na superfície, e utilizando o microscópio, conseguiram finalmente observar algumas camadas de grafeno sobrepostas, podendo identificar uma região com apenas uma única camada de grafeno. Esse processo é chamado de clivagem micromecânica, ou a técnica de fita adesiva. Simples, hein? Na verdade, a sacada dos cientistas foi conseguir um reconhecimento visual do grafeno de forma muito clara e definida, obtido pela escolha do substrato, que forneceu um bom contraste óptico. O processo foi muito engenhoso, mas isso não é nada escalável. Não podemos montar uma linha de produção colando e descolando fita adesiva. Mas há diversas outras técnicas de produção sendo estudadas. Um dos métodos mais comuns e baratos de produzir grafeno é minerar o grafite do solo e separar química ou mecanicamente as folhas de grafeno. Esse processo é chamado de esfoliação, parecido com a esfoliação de pele, e produz grafeno de tamanho pequeno, mas de altíssima qualidade, com elevado valor de mercado. O processo utilizado em 2004 pelos pesquisadores com a fita adesiva utilizou uma forma de esfoliação, mas existem outras técnicas de esfoliação muito promissoras para a produção em massa. Há ainda outras técnicas, como a de deposição química de vapor, ou CVD, onde se injeta um gás de hidrocarbonetos em um ambiente que se tem uma folha de metal. Se aquece o ambiente para quebrar as moléculas do gás, liberando o hidrogênio e mantendo apenas os átomos de carbono, que aderem na folha de metal. Esses carbonos se ligam facilmente com outros átomos de carbono, formando a estrutura do grafeno. Porém, o grafeno obtido dessa forma é de menor qualidade. Existem diversos outros processos, mas esses são os principais. Mas nenhum desses está em fase de produção em larga escala, como temos para o plástico, por exemplo. A dificuldade na produção do grafeno também faz com que ele seja extremamente caro. O preço pode variar bastante dependendo do volume e da qualidade do grafeno, como impurezas e número de folhas de grafeno sobrepostas. Ele pode ser encontrado numa faixa entre $20 e $2.000 por quilo. Por exemplo, esse wafer de grafeno de 14 centímetros de diâmetro custa $8.900. Isso dá cerca de R$35.000. O grafeno é feito a partir do grafite, e o Brasil possui a terceira maior reserva de grafite do mundo, com 72 milhões de toneladas. Mas enquanto que 1 quilo de grafite custa menos de R$20, 1 quilo de grafeno pode custar mais de R$8.000. Podemos perceber que mais importante do que ter reservas de grafite é dominar o processo de produção do grafeno. E mais do que isso, considerando que o preço do grafeno tende a se reduzir muito ao longo dos anos, conforme o processo de produção se torna mais eficiente,
Mais importante ainda são as patentes dos produtos que podem ser construídos com essa tecnologia. Atualmente, só a China detém a metade das patentes com grafeno. Não é de se espantar, já que eles estão investindo bilhões de dólares por ano em pesquisas nessa área. Há uma corrida global para trazer esses produtos ao mercado. A mudança que o grafeno provocará na nossa sociedade é comparável com a provocada pela primeira revolução industrial. Ninguém vai querer ser o país que produz lápis se pode produzir grafeno. Com o boom do grafeno, outros materiais 2D começaram a ser pesquisados, como o borofeno, com algumas propriedades até superior ao grafeno. O futuro promete ser interessante. E de que outras formas você acha que o grafeno mudará o mundo? Escreva nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!